Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Você deve estar estranhando que um culto jovem esteja sendo transmitido para você nesse formato, não é mesmo? Afinal de contas, os nossos cultos de jovens são gravados no momento em que eles acontecem, cada semana, cada sábado. Mas eu decidi gravar esse vídeo nesse formato porque nós tivemos alguns contratempos na parte técnica na última gravação do culto jovem. E como nós estamos numa série de mensagens baseadas no Sermão do Monte, e nós sabemos que muitas pessoas têm nos acompanhado através das redes sociais e principalmente através do nosso canal do YouTube, eu achei por bem gravar então essa mensagem para que você não fique perdido nessa série de mensagens. Não faria sentido você que nos está acompanhando semana após semana ficar privado de uma parte dessas mensagens que são tão importantes e têm sido tão profundas. É importante que todos nós que estamos acompanhando essas mensagens tenhamos acesso a cada parte individualmente para que no final nós possamos compreender o conjunto, amém? Todas essas gravações, elas têm sido feitas de maneira muito amadora, até por conta de limitações que nós temos nos nossos equipamentos, mas tenha certeza, nós estamos fazendo isso com toda a inteireza do nosso coração e com um desejo na alma de poder edificar a tua vida e alcançar a vida daquela pessoa que você ama. A palavra do Senhor, ela nos ensina a fazer tudo o que estiver no nosso alcance de acordo com as nossas forças. Então nós estamos reunindo todas as nossas forças, todos os recursos que nos estão à disposição para poder entregar a você aquilo com o que nós temos sido ministrados pelo Senhor. Então, eu conto com a tua compreensão, conto com as tuas orações para que possamos continuar realizando esse trabalho que, com certeza, já temos testemunho, tem alcançado muitas vidas. Amém? Bora lá então? Na mensagem desse sábado que passou, nós ministramos sobre a bem-aventurança que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, nessa sequência de mensagens, esse sábado que passou, ministramos sobre esse assunto e como tivemos esse pequeno contratempo técnico, estou aqui para transmitir a você, ou para tentar reproduzir para você, o que aconteceu no culto da semana passada. Oramos há pouco, eu estou na companhia de pessoas que amo, estão aqui junto comigo gravando esse vídeo, e a nossa oração foi para que o Senhor usasse essa mensagem para alcançar o teu coração. No sábado que passou, aconteceu um milagre extraordinário. Teve pessoas que foram à frente na hora do apelo e foram profundamente tocadas pelo Espírito, sem que houvesse um apelo específico, sem que houvesse persuasão humana. Nós vimos ali a mão de Deus agindo na vida daquelas pessoas. E a nossa oração antes de gravarmos esse vídeo foi justamente essa, para que o Senhor impactasse a tua vida assim como aconteceu nesse sábado. Bora lá! Mateus capítulo 5, versículo de número 6 diz o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa é a bem-aventurança que estaremos tratando no vídeo de hoje, no culto que tratamos nesse sábado que passou. Queridos, essa bem-aventurança é o único caminho viável, é o único caminho possível para a verdadeira paz e para a verdadeira felicidade. Assim como as outras bem-aventuranças que nós já falamos, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, e também as outras que nós ainda veremos, essa bem-aventurança trata-se de uma realidade exclusivamente espiritual. Não é natural. A exemplo das que já vimos e a exemplo daquelas que veremos ainda, esta é uma realidade puramente espiritual, puramente sobrenatural. Queridos, essa bem-aventurança ela é bem atual se nós levarmos em consideração o grande clamor e a grande comoção que existe na nossa sociedade a respeito da justiça. Nós
Falamos muito e ouvimos falar outro tanto sobre justiça social, sobre a necessidade de se acabar com a corrupção, principalmente no nosso Brasil, não é verdade? Temos feito clamores, temos feito manifestações, tentando estabelecer um governo mais justo e coisas do tipo. Falamos também sobre fidelidade em contratos, acordos de paz, lealdade em diversos sentidos, fidelidade, todas coisas que, de um ponto de vista puramente humano, puramente natural, apontam para essa questão da justiça. Mas, como falei agora há pouco, por se tratar essa bem-aventurança de uma realidade espiritual, eu não posso, de maneira nenhuma, falar dessas coisas que falamos como sinônimo de uma bem-aventurança descrita nas páginas das Sagradas Escrituras. Quando muito, essa justiça de que falamos, sobre justiça social, acabar com a corrupção, etc, 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 quando muito, dizem respeito a uma pseudo-justiça, a uma justiça ilusória, que aponta para o quê? Aponta tão somente para o interesse próprio, para o fator da autodependência, para aquele egocentrismo que diviniza o eu, que coloca o eu como se fosse o centro do universo. Essa pseudo-justiça aponta tão somente para uma busca incessante por felicidade. Se você levar em consideração qual é o verdadeiro alvo dessa justiça que tanto se prega, que tanto se defende, você vai poder concluir muito facilmente que essa justiça diz respeito tão somente ao interesse que alguém tem de ser feliz. A Bíblia fala, no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, que todas as nossas justiças, elas são como trapo de imundícia. Vamos ler? Você que está nos assistindo, nos acompanhe, por favor. Se você tem sua Bíblia, pegue ela ali, abra comigo no livro do profeta Isaías. É um dos profetas maiores, o profeta messiânico, e ele traz profecias maravilhosas. E no capítulo 64, então, ele vai falar justamente isso. Olha só o que diz o texto, capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Queridos, essa palavra é uma palavra forte, é uma palavra pesada, é uma palavra onde o profeta Isaías coloca em rosto das pessoas que se auto-justificam, das pessoas que acham que têm alguma coisa boa em si mesmos, a sua própria imundícia, a sua própria falsidade. E o exemplo que ele usa, meus irmãos, me permita falar, é algo, olha, vou dizer, pesado ao extremo. Quando ele diz aqui que as nossas justiças são como trapo de imundícia, o que ele diz? Trapo de imundícia aqui eram aqueles paninhos que as mulheres usavam no tempo do profeta Isaías durante o seu período menstrual. Para você entender um pouquinho melhor, e me desculpe a expressão, o que o profeta Isaías está falando aqui é que a justiça humana, a minha justiça e a tua justiça, é comparada ao absorvente usado da mulher. É forte, eu sei, é pesado, sei disso também, mas é uma imagem vívida do que significa a minha justiça própria diante da justiça de Deus. É um quadro vívido, intenso, que traz um contraste entre aquela justiça humana, que é uma justiça ilusória, da verdadeira justiça, que é a justiça de Deus, que é a justiça bíblica, que é a justiça tratada nessa bem-aventurança a qual estamos conversando hoje. Então, por mais que ela seja defendida, e ela tem sido defendida inclusive dentro das nossas igrejas, essa pseudo-justiça, na verdade ela está muito, muito, muito longe da verdadeira justiça, da justiça celestial. Queridos, o Senhor Jesus, quando ele trouxe essa bem-aventurança, ele dirigiu parte do seu discurso para os judeus do seu tempo.
E os judeus que ouviram essas palavras de Jesus estavam muito interessados em estabelecerem a sua justiça própria. E esse interesse que eles tinham de estabelecer uma justiça própria fazia com que eles rejeitassem, com que eles desprezassem, menosprezassem a justiça de Deus. Você vai encontrar uma menção do apóstolo Paulo na carta que ele escreveu aos Romanos no capítulo 10, versículo 3, por exemplo, que os seus compatriotas, no afã, no desejo, no empenho de estabelecer uma justiça pessoal, haviam abandonado a justiça que era procedente de Deus. E isso se tornou para eles um grave mal. Pois bem, então se justiça não é nada disso que nós falamos até aqui, o que é justiça? Ou o que seria essa bem-aventurança que nós chamamos de bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça? Queridos, essa bem-aventurança fala daqueles que buscam a justiça de Deus e aguardam com muito interesse. Essa bem-aventurança fala daqueles que buscam a justiça de Deus e não tentam de maneira nenhuma estabelecer a sua própria. Vai na contramão do que o mundo ensina, do que o mundo prega. Eu separei aqui um pequeno estudo para que possamos entender mais a fundo o que significa essa bem-aventurança. E eu descobri nesse estudo que fiz que a melhor maneira de podermos compreender ela é separando os seus vocábulos, é separando as suas palavras e identificando o seu real significado nos originais em que a palavra de Deus foi escrita. Então eu quero começar, para que possamos entender, pela palavra bem-aventurado. Vamos lá? Preparado para mergulhar um pouquinho? Eu quero lembrar você, eu falei no sábado, quando estávamos cultuando ao Senhor e ministrávamos essa palavra, que daqui para frente era necessário que tomássemos sobre nós cilindros de oxigênio, porque faríamos mergulhos mais profundos, mergulhos esses que na apneia não seriam suficientes. Então vamos lá, meu querido, minha querida, tome o seu cilindro de oxigênio e prepare-se para mergulharmos fundo nesse oceano de Deus e descobrir coisas que até então passavam despercebidas por mim e por você. Eu tenho convicção que você será grandemente abençoado. Vamos lá então, estudando essa bem-aventurança pela primeira palavra que chama bem-aventurado. O que significa? Nós já vimos ela na primeira bem-aventurança, está lembrado? Bem-aventurados os humildes de espírito. O que é essa bem-aventurança? O que significa bem-aventurado? Não é uma alegria, uma felicidade que é resultado de as circunstâncias irem bem para mim. Se tudo vai bem, eu sou feliz. Se as coisas vão mal, nem tanto. Não é esse tipo, não é esse o significado dessa palavra bem-aventurado. Como nós vimos lá na primeira bem-aventurança, o significado é uma alegria que decorre, que resulta da salvação. Ou seja, ela independe de circunstâncias. Então, o que significa a palavra bem-aventurado? Então, o que significa a palavra bem-aventurado? Significa verdadeira felicidade, felicidade eterna. É isso que significa essa palavra. Continuando, então, nós podemos ver que essa felicidade, essa verdadeira felicidade, ela sempre é o resultado de algum alvo contido no Sermão do Monte. Se todas essas bem-aventuranças, se todo esse sermão fala de coisas espirituais, essa felicidade também é espiritual. E essa felicidade não é alvo, é resultado. Quais são os alvos? Na primeira bem-aventurança, o alvo era humildade. Na segunda bem-aventurança, o alvo era chorar. Na terceira bem-aventurança, o alvo era mansidão. E nessa bem-aventurança, qual é o alvo? Justiça. Então nós temos aqui, como significado dessa palavra, verdadeira felicidade, que é o resultado de um alvo que eu persigo. E nesse caso, o meu alvo é justiça. Queridos, cada vez que eu tento colocar a felicidade no lugar da justiça, eu estou errando o alvo. Eu estou errando o caminho. Colocar a felicidade, que é o resultado, no lugar da justiça, que é o alvo, seria semelhante a um médico
que no lugar de descobrir a causa da dor do paciente e tratá-la de acordo, apenas se preocupa em aliviar as suas dores com o analgésico. É loucura, é perigoso. Se um médico se preocupa apenas em aplicar morfina para reduzir a dor do seu paciente, sem tratar o que está causando essa dor, muito provavelmente esse médico vai levar essa pessoa à morte. Por quê? O alvo não é a dor, o alvo é o que causa a dor. E é exatamente isso que nós estamos falando quando queremos dizer o que significa bem-aventurado, o que significa verdadeira felicidade. É um resultado obtido através de perseguir o alvo que é a justiça. Vamos para o segundo vocábulo, a segunda palavra, justiça. O que significa a palavra justiça? Meu irmão, minha irmã que me acompanha. Justiça no original grego deriva de uma palavra que significa semelhante, nivelado, igual, exatamente como deveria ser, ajustado, apropriado, bom. Então, o que significa a palavra justiça no contexto das bem-aventuranças? Significa semelhante, nivelado. Eu usei nesse sábado o exemplo de um nível de pedreiro. Sabe aquele nível que os pedreiros usam com uma mangueirinha transparente cheia de água? Então, quando o pedreiro quer bater o nível, ou seja, quando ele quer saber uma determinada altura em todos os pontos de uma construção, o que ele faz? Ele enche uma mangueira transparente de água e coloca uma das pontas da mangueira num ponto que seria o ponto mestre. Aí ele pega um colega e faz ele ir com a outra ponta da mangueira em vários outros pontos da construção. A água ela faz assim à medida que a mangueira é mexida, mas chega num determinado momento em que ela para. No lugar que ela parar, significa que foi encontrado um ponto de equilíbrio, significa que foi encontrado um nível. Então, a mestra que está na mão do pedreiro vai orientar as marcações que acontecerão durante todo o perímetro da obra. Então, quando aquele pedreiro com aquela mestra pontilha em várias áreas diferentes de uma construção o nível, ele tem certeza que ele não vai errar as medidas. É exatamente isso que significa justiça nesse contexto. Queridos, é muito comum nós ouvirmos, quando se estudam as Sagradas Escrituras, que o significado da palavra justiça é dar aquilo que pertence a outro, ou dar aquilo que pertence a outrem. Esse significado não é errado, ele é correto. Porém, ele é muito restrito a um contexto completamente diferente desse que nós vimos aqui. Seria como se eu quisesse olhar o mar, assentado na areia, atrás de vários guarda-sóis. Eu vou ter uma visão muito pequena do mar. Agora, se eu subir num prédio alto que esteja de frente para o mar, eu não vou ter bloqueio nenhum. Eu vou ver um horizonte amplo, longínquo, e vou ter uma paisagem maravilhosa na minha frente. É mais ou menos assim. Se eu traduzo a palavra justiça com esse significado restrito de dar aquilo que pertence ao outro, eu estou menosprezando todo um quadro maravilhoso que eu teria à minha disposição se subisse um pouquinho mais para poder olhar, para poder contemplar. Então, queridos, é importante, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando você fizer o estudo das Sagradas Escrituras, é importante que você tenha em mente todo o contexto. Evite de pegar uma palavra isolada e tirar significados de maneira precipitada, porque você pode deturpar o texto. Procure conhecer qual é o contexto, o que está sendo falado naquela passagem, e então aplique a tradução e o significado das palavras da maneira correta. Na bem-aventurança, nesse contexto que estamos tratando, o significado é exatamente esse: semelhança, nível, igualdade, exatamente como deveria ser. Ou seja, a justiça bíblica no Sermão do Monte, a justiça bíblica tratada nas bem-aventuranças,
coloca Deus como um padrão a ser seguido. E o que eu tenho que fazer para ser justo é buscar o meu ponto de equilíbrio, buscar o meu nível como um mestre, para que então eu possa dizer justiça, justiça, justiça. Você está entendendo? Mas vamos continuar um pouquinho. Tem mais significado para essa palavra. Significa equidade de caráter ou de atos. Ora, a palavra equidade é o quê? Igualdade. É como se você tivesse numa balança de um lado Jesus e do outro as respostas que você daria a ele. Isso fala de equilíbrio, fala de equidade. Então, o que significa justiça? Igualdade de caráter, igualdade de ações, com relação a um padrão, que é Jesus. Eu poderia ainda afirmar que essa justiça refere-se à justiça que diz respeito a Deus e à lei divina. É o estado ou condição de conformidade com a lei perfeita de Deus e o seu caráter santo. Resumindo tudo, como falei, há um padrão a ser perseguido, a ser alcançado. E esse padrão é Deus, é Cristo. Esse é o significado da palavra justiça. Essa justiça de que fala essa bem-aventurança não é uma espécie de retidão geral, onde eu me mostro bonzinho para as pessoas. Não diz respeito a uma moralidade entre pessoas, né? Que seguem aquela famosa regra de ouro. Faça para o próximo aquilo que você quer que façam para você. Não estou dizendo que isso é mal, isso é bom, mas isso não é essa justiça de que a bem-aventurança trata. Ela vai muito além, ela é muito mais profunda em seu significado e em seu propósito do que aquilo que eu e você podemos imaginar. Essa justiça é uma característica do crente, é uma evidência da nova criatura. A pessoa nasceu de novo, então ela manifesta isso como uma característica do seu novo nascimento, ou seja, faz parte do DNA do crente, faz parte do DNA daquele que nasceu de novo. Essa justiça, da mesma forma, ela traz a ideia de justificação. O que significa justificação? Significa tudo que Deus fez pelo homem, atribuindo a ele a sua própria justiça e removendo a culpa do pecado. Então, quando eu falo na justiça bíblica, na justiça descrita da bem-aventurança, eu estou incluindo, eu estou mencionando, eu sou obrigado a ter em mente a ideia da justificação que diz respeito ao que Deus fez pelo homem, atribuindo ao homem a sua justiça. Então, quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ele vê a justiça de Cristo em nós e nos justifica. Isso é a ideia da justificação. E além da ideia da justificação, essa justiça traz o conceito de santificação. Então nós temos a justificação, que diz respeito ao que Deus faz pelo homem, e temos a santificação, que diz respeito ao que Deus faz no homem. Amém, queridos? Essa justiça, ou essa fome por justiça, por essa justiça bíblica, ela aponta também para o desejo de receber libertação do pecado. Porque o pecado nos separa de Deus. E Deus é o nosso padrão de justiça. Então, aquele que tem fome e sede dessa justiça, ele deseja com muita força receber libertação do pecado. Essa fome, essa sede de justiça também faz a pessoa desejar ser livre de si própria. Está lembrada da bem-aventurança que falamos sobre mansidão? Você, meu irmão, também está lembrado que nós falamos sobre isso? O que ensina a bem-aventurança dos mansos? Quero refrescar a tua memória. O manso, queridos, é aquele que não se orgulha de si mesmo, é aquele que não faz valer o seu direito, é aquele que não vive se justificando, não vive cuidando dos seus próprios interesses. Ele abandonou aquela autodefesa e aquela preocupação exagerada consigo mesmo. Esse é o manso. Então, quando a pessoa tem fome e sede de justiça, ela tem desejo de se ver livre de si. Porque quando ela se vê muito preocupada consigo,
fatalmente ela vai tentar estabelecer a sua justiça própria. Ela vai se esforçar por se justificar diante dos seus acusadores ou diante de qualquer situação. Então o manso abandona isso. Logo ele tem fome, logo ele tem sede da verdadeira justiça. Essa fome e sede de justiça ainda faz com que o homem deseje ser santo, justamente por causa do padrão de justiça. Ele quer, a pessoa que tem fome, que tem sede dessa justiça, ela quer exibir os frutos do Espírito. Ela deseja ser um exemplo na prática diária das bem-aventuranças. Esse desejo por justiça, dessa justiça, fala do desejo do homem estar com Deus, caminhar com Deus, ser semelhante a Cristo. Amém, queridos? Tem pessoas muito especiais aqui me acompanhando e elas estão atentas, viu? Que privilégio poder estar fazendo esse trabalho sem estar só, estar na companhia de pessoas que a gente ama. Glória a Deus por isso. Vamos para o próximo vocábulo então, para continuarmos nossa meditação. Falamos sobre ser bem-aventurado, um resultado. Falamos sobre a justiça, o alvo. Agora eu quero falar sobre fome e sede, que é o aspecto prático da coisa toda. Ou seja, é o caminho a ser seguido para eu alcançar o alvo e receber como resultado a felicidade. Bora lá então. Fome, no original grego, significa estar esfomeado. É muito mais do que dizer eu estou com fome. Você está faminto. Significa definhar. Significa estar faminto, já falei. Significa passar necessidade. Estar paupérrimo, pobre de maré. Significa trabalhar duro para a sobrevivência diária. E o que significa sede? Significa simplesmente sofrer de sede. Uma coisa é você dizer, eu estou com sede porque eu esqueci de tomar água. Outra coisa é você estar atravessando um deserto e não ter uma gota de água para beber. É disso que a Bíblia fala. É esse o tipo de sede mencionado nessa bem-aventurança. Você sofre com isso. Bem? Ter fome e ter sede significa ter consciência da nossa necessidade desesperadora, a tal ponto que essa necessidade causa em mim dor. Assim como eu posso sofrer de fome e de sede, assim é espiritualmente. Eu sinto tanta necessidade de Deus, eu sinto tanta necessidade dessa justiça bíblica que isso chega a doer em mim. É isso que significa ter fome e ter sede. Essa fome e essa sede são uma necessidade contínua, não são passageiras, não é uma coisa que vem agora e depois passa, não. Aquilo é constante, não para nunca, é uma fome forte, é uma sede forte, é uma fome, é uma sede profunda, que fere, que causa dor, que deixa a pessoa desesperada. É muito, muito parecido com a pessoa que está sofrendo de fome mesmo e está sofrendo de sede mesmo. Eu não sei se você já teve em algum momento da sua vida a experiência de realmente ter fome, de estar faminto, de sofrer por isso. É terrível, irmãos. Pergunte para quem já passou fome e você verá a dor, você verá o sofrimento que essa pessoa passou. Então é uma comparação muito válida, é uma comparação muito intensa, essa que se faz entre a fome e a sede reais com a fome e a sede de justiça. Ter fome e sede de justiça também pode ser comparado à pessoa que deseja atingir alguma meta, algum objetivo. A ambição que essa pessoa tem, meu querido, minha querida, é a paixão que move a vida dela. E ela não consegue descansar enquanto não atinge esse objetivo. Eu separei como exemplo bíblico duas passagens que se encontram no livro de Salmos. A primeira é o Salmo 42, o clássico, né? Imagino que todos vocês que nos acompanham conhecem o Salmo 42, que diz o que no seu comecinho? Assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim por ti suspira minha alma, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e por aí vai, e continua o Salmo. É uma figura muito forte essa. Por que a corça anseia, deseja, suspira por encontrar um ribeiro de águas?
Quando ela está sendo caçada e os cães estão à sua espreita, ou os animais selvagens estão à sua espreita, caçando, eles se dirigem pelo olfato. Então, o cheiro de medo, o cheiro do pavor exalado pela corça faz com que os seus perseguidores continuem no seu encalço. Então, a corça deseja passar por um ribeiro de águas para que o seu cheiro, o seu odor seja disfarçado. Então, quando ela alcança um ribeiro, ela mergulha nele e sai do outro lado aliviada, porque ela pensa: meus perseguidores perderam faro. Então, o que significa ter fome e sede de justiça? É estar desesperado como a corça por alcançar um livramento, por alcançar um socorro. E o salmista foi muito feliz ao colocar dessa forma. Há um outro salmo também, o salmo de número 132. Esse eu gostaria de ler com você. Me acompanha, por favor. Salmo de número 132, os versos 3 e 4. É um salmo escrito pelo rei Davi. O rei Davi, como você sabe, foi um homem que trabalhou muito, que se empenhou muito por restaurar o culto na nação de Israel. O rei Davi foi responsável por trazer de volta a Jerusalém a arca, que representava, que tipificava a presença de Deus entre o povo. E ele não descansou enquanto ele não conseguiu fazer isso. E esse salmo é a manifestação, o relato desse empenho de Davi por trazer de volta a presença de Deus. Olha o que diz, Salmo 132, versos 3 e 4. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Aqui está um homem movido por fome, movido por sede, e que não daria descanso a si próprio, enquanto o objetivo assentado no seu coração de trazer de volta a presença de Deus, de restaurar o culto na nação, não fosse satisfeito. Está aqui um exemplo maravilhoso de quem tem fome e de quem tem sede. Qual é o ponto então, meus irmãos? O ponto é: a pessoa tem fome e tem sede de Deus. Se a pessoa tem fome, se a pessoa tem sede de Deus, fatalmente ela encontra a justiça, que é um alvo maravilhoso. Isso é maravilhoso, isso me deixa empolgado aqui. Queridos, John N. Darby escreveu o seguinte: ter fome não é o bastante. É mister, ou seja, é necessário que eu esteja realmente morrendo de inanição para que eu possa saber o que está no coração de Deus a meu respeito. E ele vai mais longe, ele diz ainda: quando o filho pródigo teve fome, queria alimentar-se com as bolotas jogadas aos porcos. Mas quando estava morrendo de inanição, voltou para o seu pai. Esse é um retrato fantástico de alguém que realmente tem fome, de alguém que realmente tem sede. John Darby falou aqui no finalzinho: quando a pessoa está morrendo de inanição, ela chega ao conhecimento do que está no coração de Deus a seu respeito. E esse exemplo que ele usou do filho pródigo é muito apropriado. Se você lembra da história, ele conjecturava consigo mesmo quando começou a passar necessidade. E ele dizia: poxa, eu vou até a casa do meu pai, mas eu não sou digno de que ele me chame filho dele. Eu vou à casa do meu pai, e se ele pudesse me tratar como um jornaleiro, eu já estava de bom tamanho, porque eu pequei contra ele, eu pequei contra o céu. Ele conjecturava. E quando ele se deparou com o pai dele, quando ele retorna para casa, ele conheceu o que estava no coração do pai dele a respeito dele. Palavra de juízo? Palavra de repreensão? O pai expulsou? Não. O pai recebeu ele gostoso. O pai recebeu ele com alegria, deu vestes novas, deu anel no dedo, sapato novo, fez um banquete. Então, naquele momento em que o filho estava faminto, estava morrendo de inanição, e ele se depara com o pai dele, ele teve a percepção
do que estava no coração do Pai a seu respeito. Queridos, que exemplo maravilhoso. Eu fico emocionado de compreender essas verdades, porque quando eu tenho fome e sede de Deus, eu sou levado a um lugar que eu não conheço. Quando eu tenho fome e sede de Deus, eu sou levado a um manancial de águas vivas, eu sou levado a mergulhar em águas profundas, verdadeiramente, como está escrito lá no livro do profeta Ezequiel. Isso é tremendo, é maravilhoso demais. Mas vamos seguir, eu tenho mais um pouquinho de coisas para compartilhar com você. Vimos então alguns vocábulos e agora eu quero falar com você sobre os fartos. O que diz a bem-aventurança? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É sobre essa palavra que eu quero falar brevemente. Fartos no original significa saciar ou satisfazer, realizar o desejo de alguém. Então, quando eu busco a Deus, quando eu busco a sua justiça, Ele me satisfaz. Lembra do texto bíblico que diz? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, queridos, quando eu busco a Deus, quando eu tenho fome dEle, quando eu tenho fome e sede de justiça, o Senhor me satisfaz. Aqui nós temos a bênção que é prometida àqueles que têm fome e sede de justiça. Então nós vimos nessas poucas palavras um resultado, um alvo, um caminho e uma bênção. Isso é tremendo. E para que essa bênção seja obtida, a única coisa que Deus exige da pessoa é que ela perceba o quanto precisa dele. Mais nada. Se eu percebi que preciso de Deus, eu estou me mostrando faminto e sedento. E isso é suficiente para que o Senhor me satisfaça. E o interessante é que essa bênção é dada imediatamente. No momento em que eu manifesto fome e sede, eu recebo satisfação. Essa bênção também, ela é dada continuamente. Eu não só recebo uma vez, eu recebo uma vez e continuo recebendo à medida que manifesto fome e sede. E ainda mais, essa bênção, ela nos é prometida em absoluto na eternidade. Quando todas as lágrimas dos meus olhos forem enxugadas, quando toda dor e todo pranto for removido e eu estiver face a face com meu Deus. Então, essa bênção é uma bênção que é dada imediatamente, continuamente e no futuro. É pleno, é absoluto, é absurdo o que Deus derrama sobre a vida daqueles que têm fome, sobre a vida daqueles que têm sede. Queridos, o crente é alguém que, ao mesmo tempo que tem fome e sede, ele também vai sendo satisfeito. E, quanto mais ele se satisfaz, mais ele tem fome e sede. É um ciclo interminável que promove, que produz crescimento em graça, crescimento no conhecimento do Senhor, como diz a Bíblia, de glória em glória, de fé em fé, até que alcancemos a medida da estatura de varão perfeito. Irmãos, eu preciso manifestar essa fome, eu preciso manifestar essa sede, e quanto mais manifesto fome e sede, tanto mais eu sou satisfeito. E quanto mais eu sou satisfeito, mais eu tenho fome, mais eu tenho sede, e esse ciclo de bênção vai sendo perpetuado sobre a minha vida. O que o homem busca vai encher esse homem e vai fazer com que ele busque mais. Essa que é a verdade. Vamos seguir para o finalzinho agora? Querido, ser justo significa ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão de justiça. Ninguém pode estar na presença de Deus enquanto restar uma poeirinha de pecado, porque o padrão de justiça que Deus exige é absoluto. Logo, eu percebo que esse padrão de justiça é impossível para o homem natural alcançar. E quando eu percebo isso, quando eu me dou conta de que é impossível eu alcançar o padrão de justiça exigido por Deus, eu percebo que trata-se de algo espiritual. E quando eu percebo que essa bem-aventurança se trata de algo espiritual, eu me rendo ao Senhor. E quando eu me rendo ao Senhor, Ele, pelo seu Espírito, me capacita, me habilita a praticar, a exercer não só essa bem-aventurança, como tudo o que está contido no Sermão do Monte.
A pessoa que tem fome e que tem sede de justiça, ela reconhece que as exigências do Evangelho são impossíveis para o ser humano. Mas ao mesmo tempo dá graças a Deus, porque esse mesmo Evangelho faz com que o que é impossível se torne possível a nós. Lembra do conceito de justificação? Onde Deus coloca sobre nós a justiça que é dele? Então, é isso. O homem que se percebe diante de Deus, o homem que se percebe com fome e com sede, ele vê que por si próprio ele não consegue satisfazer nem essa fome e nem essa sede. Mas ao mesmo tempo, ele percebe que o próprio Deus já proveu, já providenciou os meios para que essa fome e essa sede sejam satisfeitos. Amém? Continuando mais um pouquinho, já estou finalizando. A realidade dessa bem-aventurança, como eu falei há pouco, ela habilita o crente a receber aquela satisfação imediata, contínua e futura. Então, se essa bem-aventurança é uma realidade a todos quantos estão em Cristo, segue-se uma pergunta: essa bem-aventurança é uma realidade na minha vida? Se a resposta for não, irmãos, infelizmente significa que eu nunca tive fome e nunca tive sede de verdade. Porque a Bíblia garante que se eu tiver fome e tiver sede, eu serei saciado. Como é que eu posso identificar melhor essa pergunta? Será que ela é uma realidade na minha vida? Você tem caminhado na direção daquilo que você professa? Você tem manifestado desejos pelo céu ou pelas coisas de Deus? São perguntas contundentes que precisam ser feitas e precisam ser respondidas para que tenhamos condições de perceber aonde estamos inseridos nessas bem-aventuranças. Então, como é que eu posso saber se realmente eu tenho fome e sede de justiça? Eu preciso primeiro perceber que a minha justiça não vale nada. Lembre-se, queridos, não é porque sou bonzinho que vou para o céu. Não é porque faço coisas boas que Deus olha para mim e diz como Ele é queridinho em relação aos outros. Não. Se eu ainda penso desse jeito, infelizmente, nem alcançado por Cristo para a salvação eu fui ainda. Porque a pessoa que é alcançada por Cristo, lembra das bem-aventuranças, ela passa por aquele processo de humildade, onde ela se reconhece incapaz, insuficiente. Ela passa pelo processo do choro, ela lamenta pela sua situação. Ela passa pelo processo da mansidão, onde ela abre mão de si própria para que Deus possa enchê-la. E aí ela se encontra, ela se depara com essa bem-aventurança, ela passa a ter fome, ela passa a ter sede. Quando a pessoa vê que não é nada, chora por isso e é levada aos pés do Senhor, ela começa a manifestar fome e sede. É mais ou menos como um recém-nascido que tem fome, não pode satisfazer essa fome sozinho e não consegue nem pedir. O que ela faz? Chora, desesperada, até que a mãe pegue a criança no colo e dê o peito para ela. Aí ela sossega. Por quê? A provisão veio dela própria? Não, da mamãe que pegou ela no colo. É exatamente assim que funciona conosco em relação a Deus. Quando choramos desesperados, sabendo que não temos como saciar a nossa fome por nossos próprios meios, nós somos pegos no colo. E o Senhor nos satisfaz. Então, o que eu preciso saber, para saber se tenho fome mesmo? Primeiro, eu preciso perceber que a minha justiça não vale nada. E segundo, eu preciso reconhecer a minha necessidade dele, a minha necessidade de Deus, a minha necessidade do Salvador. Não basta só eu perceber que a minha justiça não vale. Eu preciso perceber que preciso do justificador. Existem algumas outras coisas que podem ser feitas. Eu preciso mostrar evidências dessa fome. Irmãos, é muito fácil alguma pessoa fazer uma profissão de fé. Tiago, quando ele escreve a sua carta, ele é muito contundente nesse assunto. Ele fala assim: mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com minhas obras te mostrarei minha fé. Poderíamos traduzir mais ou menos assim: quais são as evidências que apontam para a fé que você diz ter? Deixa eu mostrar as evidências que apontam para a fé que eu tenho. É mais ou menos assim. Então eu preciso evidenciar com coisas concretas que eu tenho fome, que eu tenho sede. E como é que eu faço isso?
uma das formas mais eficientes seria evitar tudo que seja contrário à justiça. Eu sei que alguma coisa é contrária à vontade de Deus, eu evito aquilo. Quer um exemplo para simplificar? Imagine que você sabe que na casa de alguns dos seus amigos, de alguns dos seus parentes, tem uma pessoa com uma doença infecto-contagiosa. O que você faz? Você entra nessa casa, pega a pessoa no colo, dá beijo no rosto, compartilha talher com ela? Óbvio que não, né? E sabe por que você não faz isso? Porque você sabe que aquela doença é contagiosa e ela pode pegar você. E aí você pode ficar tão doente ou mais doente do que essa pessoa infectada. Então, quando você sabe de alguma infecção, qual é a atitude mais sensata? Se afastar, evitar aquilo para que você não fique doente. Então, se eu tenho fome e sede de justiça, eu vou me afastar de tudo aquilo que biblicamente não é justo, não é agradável a Deus. Essa é uma evidência importante. Eu posso manifestar que tenho fome e sede de justiça também evitando coisas que são lícitas. Sim, não são só as coisas contrárias. Existem coisas boas que eu posso abandonar, que eu devo evitar, para mostrar que eu tenho fome e sede de justiça. Queridos, ir no cinema não é pecado, tá? Visitar parente não é pecado. Passear, viajar, fazer as coisas do dia a dia não é pecado, gente, pelo amor de Deus. São todas coisas boas, são todas coisas lícitas. O sábio Salomão escreveu que é bem-aventurado o homem que pode gozar do fruto do seu trabalho. Então são coisas boas, não são pecado. Porém, eu preciso ter discernimento espiritual para saber se essas coisas boas, se essas coisas lícitas não estão tirando o meu apetite espiritual. Vamos dar um exemplo bem simples. Imagine que você é convidado para uma festa e vai ser servido um banquete com as melhores comidas que você conhece. Só que antes da refeição principal, passam garçons servindo petiscos. Você se entope de petisco até encher. Qual é o resultado? Quando chega na hora da refeição principal, você está sem fome. Então você foi convidado para um banquete, só que você se encheu de petiscos nas preliminares e quando você se assentou à mesa não pôde usufruir da mesa. O petisco é lícito, irmãos, mas ele embota os meus sentidos. O petisco é lícito, mas ele tira o meu apetite da refeição principal. Então, em tempo, existem coisas boas, coisas lícitas, que tiram o meu apetite espiritual. E isso precisa ser evitado por aqueles que têm fome e que têm sede de justiça. Me perdoe dar mais um exemplo nesse sentido, mas penso ser válido, ser importante. Nós vivemos um período da igreja muito difícil, onde muitos têm defendido a ideia de deixar a igreja em segundo plano em favor de A, B ou C interesse. Tem sido cada vez mais comum, irmãos, nós ouvirmos no meio do povo de Deus conceitos como esse. Não faz mal eu faltar num culto para passar um fim de semana com a família, porque eu preciso prezar pela minha família também. Queridos, isso é um engano, isso é um engodo de Satanás, isso é um petisco que está removendo a fome e a sede de muitos. Preste atenção nisso, isso é perigoso, isso é grave mal. Eu quero lembrar você que nas páginas das Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, existe um propósito estabelecido por Deus desde a eternidade. Qual é? Que o homem construa a sua história, que o homem construa a sua existência em torno do Senhor. Então, tudo que diz respeito ao homem deve convergir para Deus. Quando eu ouço coisas desse tipo, eu fico extremamente preocupado com o bem-estar espiritual dessa pessoa, porque muito provavelmente a fome e a sede por Deus, por sua justiça, já foram embora há muito tempo. Não se deixe enganar por petiscos, meus irmãos,
Mantenha a fome e a sede por Deus. Evite as coisas contrárias a Deus. E evite também aquelas que embotam, aquelas que tiram a tua sensibilidade espiritual. Por favor, meus irmãos, o tempo em que vivemos exige de nós que estejamos famintos por Deus. Preste atenção nisso. Existe ainda uma outra maneira, que seria disciplinar as nossas vidas, para que essa realidade se conserve constantemente em nossas consciências. Irmãos, quando uma pessoa faz dieta, ela se disciplina. Em que sentido? No sentido de não comer fora de hora, não comer besteira, frequentar a academia assiduamente, para que a sua dieta seja bem sucedida. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Então, queridos, assim como uma pessoa que faz dieta se disciplina no que diz respeito a esse objetivo, assim também na vida espiritual. O homem, a mulher que tem fome, que tem sede de justiça, o homem e a mulher que tem fome e sede de Deus, o que faz? Disciplina a sua vida em plano do Senhor. Ela estabelece horários de devocional, ela estabelece horários de oração, horários de leitura bíblica, ela não negocia as ocasiões de culto, de adoração ao Senhor, porque ela tem isso como prioridade em sua vida. Então, é necessário manifestar fome e sede de justiça, disciplinando a nossa vida. Queridos, caminhando para o final agora, e agora eu concluo a minha mensagem. Nós vimos aqui várias características que mostram se uma pessoa realmente tem fome, realmente tem sede de Deus, de justiça. Nós vimos aqui alguns exemplos maravilhosos. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte: a pessoa que tem fome e sede de justiça, ela sempre se coloca numa posição onde seja possível alcançar essa justiça. Ela sabe que ela não pode satisfazer essa vontade por si própria, mas ela sempre está num lugar onde ela pode encontrar alguém que possa satisfazer essa fome. Lembra do exemplo que eu dei do bebê? Ele não pode se satisfazer sozinho, mas quando ele bota a boca no trombone perto da mãe, ele sabe instintivamente que a sua mãe vai alimentá-lo. Biblicamente falando, tem um exemplo que me chama demais a atenção, que é o do cego Bartimeu. O cego Bartimeu não podia curar a si mesmo, não é verdade? Mas ele pôde se colocar no caminho onde Jesus passaria. E ali ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele recebeu sua cura. Ele não pôde curar a si mesmo, mas ele pôde se colocar no lugar certo para receber a cura. A pessoa que tem fome e sede de justiça, ela não perde nenhuma oportunidade de estar nos lugares certos, onde outras pessoas encontraram essa justiça divina. Se coloque à disposição do Senhor, se coloque no lugar onde o Senhor vai te alcançar, onde o Senhor vai te favorecer. E certamente você será favorecido, certamente você será saciado. Queridos, a maior necessidade do mundo atual é um maior número de crentes verdadeiros. Por quê? À medida que esses crentes verdadeiros manifestam fome e sede de justiça, eles vão sendo saciados. E à medida que os crentes vão sendo saciados, eles vão manifestando a sua nova vida ao mundo. E à medida que isso acontece, a dignidade original do ser humano vai sendo restaurada. E ele retorna àquele antigo, aquele original relacionamento que ele tinha com Deus lá no Éden. Lembra do que Paulo escreveu aos Romanos? A criação geme, suporta dores, anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Essa manifestação só se torna possível se eu tiver fome e sede. Porque quando eu tenho fome e sede, eu vou sendo saciado e transformado à imagem e semelhança de Deus. E quando eu vou sendo transformado à imagem e semelhança de Deus, as pessoas que estão de fora olham e são alvejadas por essa mesma fome, por essa mesma sede. Elas começam então uma busca e assim por diante, e o caráter original do ser humano lhe é restaurado. A comunhão que o homem tinha no Éden é restaurada. Por quê? Por causa da fome, por causa da sede de Deus. Eu quero finalizar essa meditação, como falei lá no comecinho, tentei reproduzir o que nós ministramos no culto, e penso que com a ajuda e com a orientação do Espírito Santo, nós podemos
nessas palavras, transmitir um pouco daquilo que temos recebido de Deus. A minha oração, como falei no começo, é que o Senhor toque a tua vida. A minha oração é para que o Senhor te faça um faminto, te faça um sedento, e à medida que isso for acontecendo na tua vida, certamente não será só você a pessoa beneficiada, mas também todos os que estiverem ao seu redor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, e eu quero pedir que você continue nos acompanhando nessa série de mensagens. Nessa próxima semana falaremos sobre outra das bem-aventuranças, que é bem-aventurados os misericordiosos. Nós vamos seguindo nesse trilho profético, irmãos. É a orientação que recebemos do Senhor e procuraremos, semana após semana, ser fiéis a esse encargo do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até breve.